Ao mesmo tempo em que é assustador pensar no ano de 2004, que parece ter sido ontem, e agora é uma memória de 20 anos atrás, para os cinéfilos, essa é uma excelente oportunidade para revisar os grandes filmes que chegaram aos cinemas nessa época. No cenário de blockbusters, Shrek 2 liderava com folga as bilheterias. Harry Potter e Homem-Aranha lançavam seus melhores capítulos. Mel Gibson apresentou a versão mais visceral e trágica da Paixão de Cristo. E a Pixar consolidava sua supremacia na animação com o aclamado Os Incríveis. Já na arte, por assim dizer, Clint Eastwood mais uma vez se consagrou no Oscar com o drama Menina de Ouro. Scorsese deu sequência à parceria com Leonardo DiCaprio em Um Aviador, a trilogia Before recebia um segundo capítulo na história de Selene Jess, e o cultuado Closer, de Mike Nichols, era esnobado no Oscar. Mas, entre esses dois extremos, era lançado um thriller sobre viagens no tempo que engajou uma parcela considerável do público pela mescla de gêneros que se tornou um cult com o passar dos anos. A obra atingir tal mérito foi Efeito Borboleta. E com a data oportuna de 23 de janeiro desse ano, 2024, em que o longa completa 20 anos de seu lançamento, vamos analisar se, tal como vinho, Efeito Borboleta passou pelo teste do tempo e merece ser apreciado tanto pelos que viveram a época, quanto pela nova geração. Mas antes de continuarmos, considere curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda e promove a frequência de vídeos. E caso queira contribuir para a discussão, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Agora, sem mais delongas, voltamos ao vídeo. Em Efeito Borboleta, acompanhamos a história de Evan Treborn, um garoto que parece sofrer de um tipo de perda de memória recente. A condição dele faz com que sua mãe procure ajuda profissional, pois teme que o filho sofra do mesmo distúrbio mental do marido, internado em um asilo. O psicólogo aconselha que Evan crie o hábito de anotar sua rotina em um diário, para estimular sua mente e lembrar dos acontecimentos. Infelizmente, ao longo de diferentes fases da vida, o garoto passa por situações traumáticas, desde ser assediado pelo pai de sua melhor amiga em interesse amoroso, Kaylee, ser atacado pelo próprio pai, que morre na sua frente, causar a morte acidental de uma mãe e filha recém-nascida, e ver o seu cachorro sendo queimado vivo pelo outrora amigo, Tommy. Após esses eventos, mãe e filho partem para outra cidade em busca de vida nova. 7 anos depois, Evan está na cidade e desde então já não tem casos de perda de memória e decide comemorar. Em um encontro amoroso em seu quarto, ele acaba tendo contato novamente com seus diários, mas, ao ler um deles, sua consciência é transmitida para o seu eu do passado, mais precisamente, durante o momento em que ocorreu a memória descrita no diário. Ao perceber que pode não só revisitar suas lembranças, mas também alterá-las, Evan pretende mudar a sua vida, bem como a de seus amigos e sobretudo Kaylee. Mas, como já tinha sido alertado por seu pai, alterar o passado pode acarretar em consequências devastadoras. Como se pode notar, a trama não traz nenhum argumento original ou inovador, visto que viagens no tempo já foram exploradas em outras aclamadas obras de ficção científica. A trilogia De Volta para o Futuro usou o conceito para criar uma das aventuras mais icônicas do cinema. O Exterminador do Futuro trouxe a ideia para o gênero de ação e explorou o debate acerca das inteligências artificiais, e Feitiço do Tempo adicionou a comédia romântica na fórmula. Felizmente, Efeito Borboleta consegue se destacar por usar o conceito de maneira mais simplificada, sem se preocupar com possíveis explicações científicas ou furos de roteiro, direcionando o foco no drama dos personagens e aproveitando a oportunidade para passear por diversos gêneros cinematográficos, desde romance, comédia e até mesmo terror. Outro aspecto que o longa adiciona para a trama e explora relativamente bem é a já mencionada teoria do caos. Para fins didáticos, essa teoria ganhou repercussão nos anos 60 pelos experimentos do meteorologista Edward Lorenz, que constatou que um movimento caótico de massas no ar, realizadas em uma simulação do computador, que constatou uma movimentação caótica de massas de ar, realizadas em uma simulação do computador. Sua conclusão foi de que uma simples alteração de números seria capaz de gerar resultados imprevisíveis. A teoria então se consolidou pela célebre frase: o bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Em outras palavras, o caos não era apenas uma possibilidade, mas também uma constante e parte intrínseca do universo como conhecemos. Com base nisso, Eric Brass e J. McKay Druber passaram 7 anos redigindo o roteiro, baseado nos próprios temores que são comuns durante a infância, adolescência e fase adulta, como abuso sexual e psicológico, agressões, reclusão em prisões e instituições psiquiátricas, e sobre como voltar ao passado poderia resolver, ou não, traumas relacionados a esses e outros tabus. Apesar de iniciantes, os dois conseguiram chamar a atenção da New Line Cinema graças ao sucesso de Premonição 2, do qual ambos fizeram o roteiro. Isso permitiu que seus rascunhos iniciais para Efeito Borboleta fossem vistos por produtores da empresa, que, impressionados com a trama e os temas explorados, deram sinal verde para a produção, com os dois assumindo o papel de direção.
Como dito anteriormente, toda a parte científica e lógica da viagem no tempo é deixada de lado no plano seguinte, em prol dos temas abordados e, sobretudo, do desenvolvimento de personagens. A trama traz como protagonista Ivan, mas todos são afetados pelos seus atos, em especial Katie, seu irmão Tommy, o amigo ingênuo Lenny e a mãe de Ivan. E vemos cada personagem em diferentes fases da vida e como as circunstâncias os levaram a caminhos separados. Tommy se torna um delinquente, Kaylee uma garçonete descontente com a vida, Lenny foi incapaz de seguir em frente e segue isolado em seu quarto montando aeromodelos, e mesmo Ivan, que desfruta de uma vida relativamente estável, jamais esqueceu os traumas do passado. Além do cuidado do roteiro em dar a cada personagem o seu momento, a escolha de diferentes atores para viver os personagens durante a infância, fase adulta e adolescência se mostrou certeira. Desde jovens prodígios como Logan Lerman, que interpretava Ivan ainda criança, até atores que teriam reconhecimento posterior, como Elden Henson, vivendo Lenny adulto, conseguem representar as principais características de seus personagens de maneira orgânica e crível, diferente do que ocorreu, por exemplo, com o recente Shazam, Fúria dos Deuses. Em suma, todos do elenco principal estão bem, incluindo o ator principal Ashton Kutcher, embora mais conhecido por comédias besterol e românticas e não demonstre grandes dons dramáticos, o ator consegue segurar o protagonismo, mantendo o público engajado em sua jornada e torcendo por um final feliz. Ademais, o fato de o filme dar foco ao dilema dos personagens e à interpretação do elenco, e menos ao lado ficção científica, acabou servindo aos propósitos financeiros, visto que não foram necessários grandes efeitos visuais ou valores de produção elevados. Na verdade, a ausência de efeitos CGI mais complexos e que iriam exigir maior tempo e dinheiro confere ao filme um visual mais realista e convincente, e mesmo em seus momentos mais fantasiosos, como as cenas que envolvem a viagem no tempo, funcionam com um simples, porém eficiente, efeito de distorção de ambiente. Por mais que seja compreensível a atitude dos realizadores em investirem nos temas e não na lógica, Efeito Borboleta acaba caindo nas mesmas armadilhas típicas de obras envolvendo viagens no tempo. Desde o já conhecido paradoxo do avô, até o próprio uso da teoria do caos, não há como fazer vista grossa a certas atitudes dos personagens, bem como o desfecho de suas escolhas. Uma das cenas mais inconsistentes está no momento em que Ivan vai preso e pede ajuda a um dos prisioneiros, Carlos. Vendo a devoção de seu colega a Cristo, ele decide fazer um experimento para provar o seu dom divino, por assim dizer. Para isso, Ivan decide voltar ao momento de sua infância em que fez um desenho perturbador na escola e usa os perfuradores de papel para ferir suas mãos, criando assim cicatrizes semelhantes às chagas de Jesus após a crucificação. Por mais impactante que seja a cena, não faz sentido que uma atitude como aquela, ainda na infância, não fosse capaz de criar uma nova realidade, onde provavelmente Ivan ficaria em uma ala psiquiátrica, tal como seu amigo Lenny. Porém, por mera conveniência do roteiro, essa atitude apenas o leva à mesma linha temporal, em que ele conta com a ajuda de Carlos para recuperar seus diários e viajar no tempo mais uma vez. Além disso, o próprio efeito borboleta do título parece reverberar apenas os personagens centrais do enredo, sem grandes consequências a outras pessoas e ao mundo ao redor, algo que Tony Darko soube explorar de maneira mais complexa e eficiente. Já nesse filme, os atos de Ivan apenas afetam aqueles próximos a ele, sem quaisquer riscos de um paradoxo temporal capaz de destruir o universo ou algo dessa grandeza. Mesmo assim, os realizadores parecem tentar compensar essa abordagem simplória com consequências cada vez mais negativas para os personagens. O problema é que isso acaba levando o público a questionar a inteligência do protagonista, que ao invés de fazer leves mudanças em tentativas anteriores, como a primeira, que o levou a uma vida feliz com Kaylee, acaba optando por soluções drásticas e até incompreensíveis, que têm resultados trágicos, como Kaylee se tornando uma garota de programa, ou o próprio Ivan perdendo suas mãos num acidente com dinamite. Felizmente, o filme consegue se redimir ao fechar o ciclo no clímax, com Ivan sofrendo o mesmo destino de seu pai e ficando internado em um sanatório por tempo indefinido. Para piorar, como sua tentativa falha ocorreu ao alterar uma memória inicial, no caso a do abuso do pai de Kaylee, ele ainda não havia completado seus diários, e por consequência, não teria como voltar ao passado. Mas, ao receber uma informação sobre seu pai e a forma como ele usava esse dom usando fotos, Ivan pede que sua mãe envie as gravações em vídeo que ele fez durante a infância do filho. Graças a isso, o protagonista consegue retornar ao momento em que conheceu Kaylee e, visando o melhor para ela e seus amigos, decide afastá-la de sua vida, para que ela e Tommy venham a morar com sua mãe, sendo privados de todo o abuso do pai. Isso pelo menos na versão lançada aos cinemas, pois o filme possui 4 finais distintos, sendo o mais marcante deles o da versão do diretor, lançado em home video. Apesar desses problemas e inconsistências, há de se convir que explorar viagens no tempo é uma tarefa deveras complexa e repleta de armadilhas, das quais mesmo obras mais aclamadas não foram capazes de contornar completamente. Nisso, Efeito Borboleta acaba sendo mais um experimento sobre suas possibilidades e menos uma tentativa de tentar dar significado a tudo. E olhando sob essa perspectiva, é uma obra bastante competente em seu objetivo.
Lançado em 23 de janeiro de 2004, Efeito Borboleta não foi bem aceito pela crítica devido aos problemas já mencionados em seu roteiro e estrutura. O público, no entanto, recebeu a obra de braços abertos, que faturou mais de 96 milhões de dólares nas bilheterias, contra um orçamento de 13 milhões. Sua mescla de gêneros, seu roteiro intrigante, personagens bem desenvolvidos e uma escolha de elenco certeira serviram de elementos para criar a fórmula bem-sucedida que, 20 anos depois, continua a ser redescoberta e apreciada por públicos distintos. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito sobre seu legado. A New Line Cinema, conhecida por encomendar sequências imediatas de seus projetos bem-sucedidos, autorizou sequências para Efeito Borboleta, e os resultados foram a prova absoluta da teoria do caos. Efeito Borboleta 2, lançado em 2006, foi uma tragédia em todos os sentidos, mas com conteúdo sexual e nudez injustificáveis e atuações canastras, o produto final não só fez o público lamentar o tempo perdido com uma obra tão medíocre, como também o fez questionar como o diretor John R. Leonetti, o mesmo responsável por desastres como Mortal Kombat, Aniquilação e Annabelle, ainda tem chance no mercado cinematográfico. Sua sequência, Efeito Borboleta Revelação, até tenta levar a fórmula a outro nível, adicionando um elemento de investigação policial na trama. Mas no fim, trata-se de uma leve evolução ao já terrível filme anterior, mas que, tal qual esse, merece ser deixado no esquecimento. Mesmo com tais manchas em seu histórico, o verdadeiro Efeito Borboleta, lançado 2 décadas atrás, merece ser revisitado como parte importante do ano de 2004. Esse que, para muitos de nós, nos presenteou com grandes lançamentos do cinema, incluindo esse thriller de ficção científica que surpreende não pela complexidade ou altos valores de produção, mas sim pelo cuidado de seus realizadores em contar sua história, através da tão aclamada sétima arte.